para uma crente aqui em Santa Catarina, Forquilinhas, que fazia culto em casa. Mas no final da história, os policiais que foram atender o chamado, o BO, também eram evangélicos. E acabou que virou um culto com os policiais. Aleluia! Quer ver? De alguém que teme a Deus, de alguém que louva a Deus e de alguém que é da comunidade que a gente trabalha todo dia para proteger. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos levantar a voz em oração ao nosso Deus, a qual é o principal protetor contra este mal. E quando no Egito aquele mal veio e matou muitas vidas, muitas crianças. Está pregando. Os policiais já estão com as mãos levantadas. Mas aquele que tinha o sangue do cordeiro na porta, o mal não chegou e nem mesmo a morte. Então, Senhor Deus soberano, Pai, acima de todos os deuses, acima de tudo, além é o Senhor. Não existe força, nem poder maior que o poder do Deus de Israel. É muito sincera. E nesta hora, e nesta Deus manhã, vê a verdade relativa dela, mas que todas as vidas, não só do coisa, que mas tristeza, sim de toda a humanidade, Senhor. Que é o sistema religioso, né? Santa misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O misticismo. Aceitem as restrições. Isso aí, policial. Que você não contamine toda a sua congregação, todos os seus irmãos, e muita fé, porque não tenho a menor dúvida de que juntos vai passar. Amém. Amém. Eu não tive a mesma sorte quando inaugurei a escola aqui em Balneário Camboriú, chamaram a polícia para mim. Eu não tive a mesma sorte, não. Ai, ai, ai. Que coisa, né, gente? Sentire. Esse programa é feito de acordo com as camadas da consciência. Sempre dizemos que a emoção só é verdadeira se vier depois da razão. Claro. O universitário ex-Moisés nos enviou revelar e inspirados sobre o 666 com base nas revelações que nós fizemos aqui dos graus sobre o Império Otomano, o Islã e do Apocalipse original, então Caba e Tefilim. Vocês devem lembrar muito bem sobre a Caba e o Tefilim. Olha só que revelação surpreendente do aluno Moisés, que muito nos orgulha. Olha isso. Olha isso. Vê a Caba, o hexagrama, todo cubo é um hexagrama, como nós temos revelados aqui em cada programa, revelado. E a cruz, olhe para a cruz. A cruz também é um hexagrama, porque ela é um cubo, ela é um hexagrama, e ela tem 6 cubos. Toda a cruz é feita de 6 cubos. Então a cruz católica, a cruz evangélica, vazia ou cheia, como chamam, ela é um hexagrama. Olha o revelare aí. Olha o revelare do aluno Moisés. É isso que eu digo. Por isso que vale a pena a Escola de Jesus, a Universidade X, os graus, a Bíblia Original Codex. Tem gente entendendo por esse mundo tudo que nós ensinamos. Há esperança para as consciências humanas, há ou não há? Vê só, ele ainda teve o revelar de o profeta, o islamismo vem na sexta-feira, anuncia o Messias no sábado do judaísmo. E Cristo, o falso retorna no domingo, mas o nosso verdadeiro retorna no terceiro dia, delta do final de semana, sexta, sábado, domingo, para a reprogramação e entrar no primeiro dia, o domingo do sol, depois de lua, estrela. O Logos, o sol encarnado, as 3 religiões, 3 homens, 3 Messias, Messias, Machia e Mahdi, 3 símbolos, o Issa, Jesus e o Machia, totalizando 666, 3 homens, 3 religiões. No final de semana, acaba a marca da besta, o tefilim, a marca da besta, o sinal da cruz, a marca da besta, o sinal da cruz, o delta,
O sinal da cruz, a pirâmide da trindade feita no peito, no coração, no cérebro, a marca na testa e na mão. O cristão está marcado pelo sinal da cruz, o muçulmano está marcado pela Caba em Meca, e o judeu está marcado pelo tefilim na oração no braço esquerdo, nos filamentos. Meu Deus do céu, 666. Apocalipse original, Guiliana, Guiliarna, 13. É para sentir. Como vale a pena? A minha vida já valeu a pena. Apocalipse 13, Apocalipse 13, Guiliana, Guiliarna. Alguém pegar estudos como esse, os graus 52 a 68, e chegar a uma revelação dessa, quem aí sentiu? Sentirem. Ah, que coisa boa. Coisa boa, 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 boa. Que desenho, hein? Indignare. Se você é do bem, diz. É ou não é? Vide este vídeo para a loucura dos cristãos que não sabem o que é HAARP, a maioria, e não sabem o que é bombardeamento de água para chuva e tempestades artificiais, usado inclusive aqui no Brasil. Agora no carnaval, para não chover em cima dos foliões que eu mostrei aqui. Mas quem não sabe dessas coisas, né? É místico. Olha o povo de Israel. Eu vi centenas de milhares de comentários de evangélicos no mundo inteiro dizendo: é Deus, é o Deus de Israel. Uma coluna de nuvem bem na fronteira de Israel, protegendo Israel. Olha que tristeza. Olha só, a nuvem bem na fronteira de Israel. Será que não é um teste? Os soldados nada sabem. Os soldados são como todos os crentes. Aleluia. Você viu? Bem na fronteira de Israel. Muito agradecido ao aluno que enviou. Testificare. A vida é feita de referências, de testemunhos, de exemplos, de escolhas. Começamos hoje com as seguintes testificações. Cara, não sei se você irá ler esse e-mail, mas passei somente para agradecer primeiro a Deus e por você. Agradecimento da Ana, que diz que agora sim ela conseguiu entender o show de Truman. Ela vai sentar, pegar a pipoca, assistir o show, porque enfim ela conseguiu entender por que eu falo tanto do show de Truman. Segundo ela, agora ela conseguiu juntar o quebra-cabeça. Olha que coisa boa. É o que vai acontecer contigo também, que não consegue entender o que eu falo. Só continue, só persevere. Recebi um e-mail também, como você pode ver aí, que conta a história, a testificação de uma pessoa que passou pela Igreja Católica. A sua vida foi transformada. A testificação está aí na sua tela. Recebi também a testificação do Gilberto. Eu já pedi a vocês que enviem sempre no direct, não por e-mail. Ele disse assim, que ele descobriu nas lives do YouTube a sabedoria suprema. Olha que lindo. Ele faz hemodiálise há 17 anos. Olha o sofrimento. Já cheguei a tomar banho de óleo ungido. Quanto desperdício e enganação. Nunca fui curado. De nada. E assim eu entrava nos templos vazio e saía vazio. Tá vendo? 17 anos buscando a cura nas igrejas evangélicas, fazendo tratamento de hemodiálise. Muito bem-vindo à suprema fonte de água viva, como ele mesmo testifica, Gilberto de Mogi das Cruzes. Se aproxime das escolas, colhe os graus. Vamos juntos. Um aluno nos enviou
A capa do livro de Dan Brown, que eu tanto falei aqui, a trilogia, Código da Vinci, Anjos e Demônios e o Inferno. Nós postamos completamente lá no nosso Instagram. Mas aqui eu vou colocar só esse pedaço aqui para vocês verem. O nome dele é Nuno Karama, ou Karamazov, que diz assim: pode ser bobagem, professor Akio, porém, lembrei de um livro muito famoso que fala da pandemia global. E os trechos que falam sobre da pandemia global estão lá no nosso Instagram, da Filosofia X. Ele diz o seguinte, que o objetivo dessa pandemia era esterilizar, presta atenção, tornar infértil 1/3 da população mundial, 33,3. Está vendo a assinatura? Um delta 33,3, como tanto eu tenho falado aqui sobre a assinatura. Percebe? Mais um livro falando sobre isso. Aliás, amanhã, o tema de amanhã é sobre Trump e livros misteriosos que eu vou revelar aqui. Muito, muito incrível. Uma educanda também enviou para nós revelações sobre os espinhos em Delta. Quem já tinha prestado atenção? Olha só, todo espinho de uma planta, de um espinheiro, de uma espinheira, de uma rosa, de uma roseira, é em delta. E é um delta para cima de um lado e delta para baixo do outro. Olha só que coisa linda, para cima ou para baixo. Com base no grau 133 ao 138 da Universidade X. Eita, coisa boa. Ó, tem um aluno ali no chat chamado MacGyver Henrique, ele dizendo assim: agora eu entendi. Entendi tudo, professor. Eu também quero tomar um cafezinho com o Anti, junto com o senhor, viu? Isso aí. Uma hora vocês entendem, e quando entenderem não tem mais volta. É para sempre. É definitivo. Professor Paul, da Escola de Jesus de Paranaguá, nos enviou mais aparições de OVNIs. Esses aqui não são como aqueles que eu falei para vocês, das emanações de Deus, mas também são incríveis. E é um delta 3. Extraordinário. Veja essas imagens. Distantes. Perceba a distância, a sincronia, a simetria. Extraterrestres, Deus, Akio, Filosofia X. Você vai encontrar nossos vídeos sobre isso. Sim, gente, inclusive está na hashtag do título aí, Barulho no Céu. Quando vocês ouvirem, algumas pessoas do X relataram que ouviram. Gravem e mandem para o programa. O novo formato do programa é para vocês. O novo formato do programa é para isso. É para vocês enviarem. Barulho de harp, grava. Aqui nós tivemos, aqui ó, estou a 100 metros do mar. O mar veio até aqui. Veio em torno de 50 metros, quase 2 metros de altura. Essas coisas grava. Som de harp. Quando verem alguma aparição assim, envia para nós. Souber de alguém que viu, né? Selá. Selá é o momento de silêncio, de se preparar para o tema que virá, que está na e na descrição. Se você sabe, você já leu e já percebeu. Eu vou te dar 10 segundos para compartilhar, porque vai começar o Selá, respondendo as pessoas com 2 temas hoje, num só programa. Vamos lá? O que está no título vai passar na contagem regressiva e o que está na capa é o tema subdividido de agora no Selá. Vamos lá! O primeiro vídeo de hoje é uma pergunta da professora Karine, do Rio Grande do Sul, para outros alunos do Rio Grande do Sul.
sendo a voz desses alunos, sobre reologramação ou salvação para deficientes mentais ou que possuem anomalias psíquicas e os inocentes. Vamos responder isso? Primeiro vamos ver a pergunta. Olá, professora Akel e alunos e ouvintes do programa Lux Me Alex. Aqui é a professora Karine, do Rio Grande do Sul. Trago para vocês uma questão de uma pessoa que chegou ao meu conhecimento com esta dúvida. Esta questão pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Uma pessoa que tem problemas em suas faculdades mentais e tem uma certa limitação para a tomada de decisões. Essa pessoa, ela não consegue tomar decisões sem a ajuda de outras pessoas. Ela passará pela reologramação ou ela vai direto para o reino. Assim também como crianças no estágio da inocência que ainda não passaram pela consciência, mas perderam a sua vida ainda sendo inocentes. Essas crianças passarão pela reologramação ou irão direto para o reino. Muito obrigada. Pergunta importante, né? Também me perguntaram sobre lá no encontro de São Paulo, mas hoje eu vou gravar aqui. Vê, primeira coisa que vocês precisam entender: todos nós temos que passar pelo delta da vida. A vida é feita de 3 ou 4 fases. Isso estou falando do mundo físico: criança, adolescência e adulto, ou criança e adolescência, adulto e morte. Vê, no cosmos espiritual, mesma coisa. Um espelha o outro. No cosmos espiritual, todos nós temos que passar, como eu sempre ensinei vocês na Universidade X, pela Ino, pela Com e pela Oni. Todos escrevendo aí: Ino, Com e Oni. Por isso que eu disse que todos os anjos tinham uma aparência de 33 anos, que é as 33 vértebras que você tem na coluna, da idade de Jesus Cristo, da perfeição. Todos nós, quando morrermos, mais velhos ou mais novos, ficaremos com essa idade, no reino, com essa imagem, com esse corpo imaterial. Eu, por exemplo, se eu morro agora, ficarei com a mesma idade, infelizmente. Mas vê, se é um bebê, é uma criança, é um inocente, ou é uma pessoa com deficiência mental, depende. Porque existem vários tipos de deficiência mental. Eu fiz um vídeo sobre doenças mentais demônios, para entender essa questão. Não me lembro qual é o grau, se vocês puderem pegar e me dizer aí, me ajuda muito. Ajuda, na verdade, os alunos que estão chegando. Eu preciso ter conhecimento do fato. Então te pergunto, a pessoa que você conhece aí que tem anomalias psicológicas, vai e vem ou é permanente? É bipolar ou é unipolar? A pessoa tem demência mental sempre? Ou ela tem fases, transtornos psicológicos e depois retoma ao normal? Veja, quando ela estiver dominada pelos transtornos psicológicos, vou dar um exemplo: Alzheimer. Então, pode refletir muito do que ela é. Pode refletir muito do que ela é, mas ela não será penalizada, não é computado na matemática de Deus no acerto de contas dos seus erros. Percebe? Agora, se é permanente, então nada do que ela teve na vida é computado diante de Deus na matemática de Deus. Então, a pessoa morrer com 80 anos, dificilmente, né? Porque pessoas com problemas mentais morrem cedo, geralmente. Vamos supor que uma pessoa morre lá com 50 anos, e 50 anos ela teve demência mental. A vida dela é como se tivesse morrido bebê, morrendo na inocência, morrido criança. Percebem? Então, todos nós temos que passar por isso daqui. Na verdade, uma pessoa com demência mental permanente, ou uma criança,
Elas não passaram pela fase da consciência, da dualidade. E é aqui que vem então o grande revelare da questão. Todos precisam passar pelo delta hino com ione. Para a maioria deles não será uma reologramação. Quer dizer, reologramação, gente, é só para quem passou por consciência. Todos escrevendo aí. Reologramação, recrivo, revida, acerto de contas, é só para quem tem conta para pagar. Ninguém vai acertar conta com alguém se não tem conta para pagar. Essas pessoas não vão passar por hologramação. Aí você vai dizer assim, mas que você disse em São Paulo. Vou explicar. Elas vão passar por algo como que se fosse reologramação, mas não é reologramação. Porque reologramação, preste atenção na palavra, reologramação, ela vai rever os seus erros. Lembra do rico e o Lázaro? Você está vendo o pobre que você não ajudou. Você está vendo o pai da sua fé, da sua religião. Ela não vai ver isso. Como é que ela vai reviver isso? Ela não tem o que ver. Ela não teve escolha. Percebe? Mas uma escolha livre, um livre-arbítrio consciente, no primeiro minuto depois da morte. Ou seja, sairão da inocência do jardim do Éden logo após a morte. Porque não saíram durante a vida. Serão introduzidos na dualidade e crivados, revelarão sua natureza e escolha consciencial. Veja, nós que não possuímos anomalias nas faculdades mentais, passamos pela saída do jardim já na infância ou na adolescência. E quando morrermos, seremos oniscientes, conforme o grau 139 que todos devem assistir. Certo? Então presta atenção. Eu tenho dito a vocês, ensinado vocês, que todos vocês quando morrerem, assim que morrerem, vão ser oniscientes. O que é ser onisciente? É ter essa capacidade divina, como mostra e ilustra o filme Lucy no final, de ter um entendimento de todas as coisas, o acervo do passado, presente e futuro, esse delta, passado, presente e futuro, o acervo de todas as coisas e todo o conhecimento. Percebe? Esses deficientes, quando morrem deficientes, ou bebê, criança que morre na inocência, não tem como ir direto para a ONI. Seria injusto, ela tem que passar por uma escolha. O bem ou o mal, a dualidade, é uma escolha. Então, os que possuem anomalias mentais não se tornam ONI diretamente, mas passam por uma transição pela consciência antes da onisciência como nós. Se assim não fosse, não seria justo. Não seria justo. É bom avisar aos que possuem má interpretação de textos, que ao ouvir essas palavras vão lá sacar a Bíblia. Lá vem Bíblia. Está na Bíblia. Mas das crianças é o reino dos céus. Porém, essa expressão só quer revelar a pureza, a inocência de uma criança. Uma lição de Jesus para nós, da necessidade de que dentro da tríade dualidade, consciência e liberdade, o Criador requer dela que ela vença a malícia, mesmo podendo escolher a malícia, e permaneça na inocência, mesmo tendo experimentado o fruto da ciência do bem e do mal. Então, por que ela não vai para a hologramação? Porque ela não tem o que ver, a não ser aquela pessoa que tem problemas mentais, como Alzheimer, por exemplo, que chegou só numa fase da vida, ou alguém que tem bipolaridade, transtornos mentais, ora sim, ora não, às vezes está lúcida, às vezes não está sóbria, não está, percebe? Agora, se ela foi a vida inteira inocente, então ela vai passar no primeiro minuto depois da morte por estado de consciência, para que ela faça a sua escolha. A saída do jardim do Éden dela não é na adolescência. A saída do jardim do Éden dela é na morte. Quem entendeu? Perceberam? Ficou claro? Quem está em silêncio dando valor a cada palavra? Obrigado aos que estão em silêncio dando valor. É para o bem de vocês todos. Segunda pergunta. Vídeo do aluno e professor Júlio sobre o livro de São Cipriano. Vamos ver? Olá, professor Aki, tudo bem? Aqui é o Júlio de Viamão. Eu gostaria de sanar uma pergunta aqui
acerca do livro de São Cipriano, um livro que é muito... que durante todo o tempo no meio evangélico a gente era proibido de ler esse livro porque, segundo diziam, continham maldições. Então sempre éramos orientados jamais ler esse livro ou ter a proximidade com esse livro. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar acerca desse livro, o que realmente ele é. Ok? Obrigado. Hoje é o dia da Escola Gaúcha, a participação dos gaúchos. Muito agradecido pelas perguntas, Karine e Júlio. Olha, eu acabei de falar de inocência, e não é que dentro da questão do São Cipriano a gente vai falar praticamente disso também, inocência e consciência, quer ver? Eu preparei aqui para vocês um esboço de pontos a serem esclarecidos. Eu adorei quando eu cheguei aqui, que eu sentei nessa cadeira depois de muitas horas preparando o tema, e vi no pré-programa a participação de vocês nesse chat, num momento que eu desejaria que fosse sempre assim, esse chat, quando eu vi todos vocês escrevendo, olha, minha avó, minha tia, minha mãe, olha esse livro, peguei, eu li, eu tinha medo, não podia, ai daquele que pegasse, ai daquele... É ou não é verdade? Conta aí. Eu quero que todos vocês escrevam isso, não agora, depois, no gravado, para deixar registrado lá qual é a sua experiência com esses livros. Cruz de Caravaca, Clavico de Salomão, Chave de Salomão e São Cipriano. E eu vou falar sobre eles como eu nunca falei. Está preparado? Primeiro, jogue tudo fora o que você aprendeu, ou o que você ouviu falar, porque pode ter certeza, é tudo mentira. Como assim, Aqueu? Eu vi alguns aí no chat dizendo, olha, na verdade, Cipriano foi... É importante que vocês façam assim. Mas acho que é mais prudente quando as pessoas adotam uma forma de falar como a Marta Brisotto, que está escrevendo ali. Dizem que ele era... Dizem. Né? A Edilene está dizendo que o livro fez muito mal para ela, por causa da verdade relativa. O que era verdade para ti? Gente, pelo amor de Deus, se você ficar vendo coisa de demônio o dia inteiro, você vai assistir com o demônio. Assiste o filme O Poço lá. Tem gente que é tão fraca emocionalmente, não é evoluída, vai sonhar que o poço está caindo num poço que não acaba nunca, um abismo. Vamos lá? Pontos a serem esclarecidos. Separei 7. Primeiro, Cipriano foi um bruxo. Escreva aí, bruxo! É o que diz a tradição católica. Mas é mentira. Ele não foi um bruxo. Esse é o primeiro ponto. O feiticeiro. Não! Esse é o problema, gente. Quando eu digo para vocês, o ex é o entendimento que você tem na vida e que você só deveria ter, talvez, depois da morte. Sabe, são coisas que você só vai ter noção, como eu acabei de falar da onisciência, o acervo, toda essa biblioteca de informações, os bytes do mundo, quando morrer. Aí você vai entender todas essas coisas, você vai dizer, puxa, era mentira, 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 era mentira. E nós em vida já estamos mostrando quantas inverdades permeiam sobre este mundo. Revelar etimológico. A palavra bruxo, que você tanto sataniza, a palavra bruxa, bruxaria, vem do latim plucius, que significa uma pessoa que sabe muito. Sábia. Sabe o que é uma pessoa que sabe muito? É uma pessoa consciente, cheia de ciência, ciência do bem e do mal, como Deus é. Assim como a palavra mago, que as pessoas também satanizam, significa sábio. Todos escrevendo aí. Bruxo e bruxa significa uma pessoa que sabe muito. Bruxo e bruxa é uma pessoa que sabe muito. E todos escrevendo aí. Mago é uma pessoa sábia. Esse é o ponto. Já começa pela etimologia. Um ex vai na etimologia.
Jesus nasceu, quem foi visitar ele? 3 magos bruxos. Do Oriente. Vamos lá. Eu vou deixar para daqui a pouco. Segundo ponto. Se converteu ao cristianismo quando não conseguiu enfrentar a cristã Justina. A história do casamento, da paixão. Outra mentira. Tradição católica. Invenção. Terceiro. Existiam 2 Ciprianos nessa época. Possivelmente a Igreja Católica imiscuiu os 2 num só para ganhar os pagãos. Cipriano de Cartago, Cipriano de Antioquia. E ela misturou tudo para quê? Para ganhar os cristãos. Como vocês viram, todas as festas pagãs foram cristianizadas. Estão no nosso calendário até hoje. Halloween é uma mentira, Finados é uma mentira, Carnaval é uma mentira, Natal é uma mentira, Páscoa é uma mentira. Meu Deus do céu. 4. De fato, Cipriano existiu, pois há vários manuscritos em outros idiomas que provam sua existência. Já não é o caso de você dizer assim, na verdade ele nem existiu. Existem documentos que provam sua existência. 5. O livro de Cipriano de capa preta e o de capa de aço, os 2 são um só. Tem gente que diz assim, um livro é quando ele era bruxo e o outro é quando ele era santo, quando ele era padre, quando ele se converteu. Nada disso é verdade. Só tem um livro. Muda a capa, muda o jeito, muda o tipo, a antiguidade. Esse aqui é mais antigo, século XIX, século XX, XXI. É um livro só. Certo? 6. A Igreja Católica diz que ele escreveu uma parte desse livro antes de se converter e a outra parte depois da sua conversão. O fato é que, antes da sua conversão, ele se apossou dos manuscritos de uma famosa bruxa que vivia na região onde foi a Mesopotâmia, que eu expliquei lá no grau 52, onde viviam os caldeus. Ele foi atrás dos caldeus, onde é Iraque hoje, encontrou essa bruxa que era muito poderosa, é o que diz a tradição católica. Alguns dizem até que ele roubou, se apossou, ela morreu, ou ele foi um discípulo dela, aprendeu magia com ela e ela deu todos os manuscritos e conhecimentos para ele, e aí que ele acabou conhecendo, blá, 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 blá. Tudo isso é mentira. Tudo isso é tradição católica. 7. Que pelo amor de Deus, então o que é verdade e o que é mentira? Mas o grande revelar está aqui. Vamos abrir o livro? Olha os deltas. 4 velas de um lado, 3 do outro. 7 estrelas. Deltas. Ué. Espera aí, eu conheço esses deltas aí, conheço essas velas aí. Você conhece também? Cipriano de Antioquia era, na verdade, não era um padre não, nem bruxo. Ele era cabalista. Um hebreu cabalista. Mas a Igreja Católica nessa época não existia como organização. Passou a existir muito pouco tempo depois. Nós estamos falando de Diocleciano, o último perseguidor. E os cristãos, já influenciados por bispos, preferiam não estudar a Cabalá, satanizando-a, mesmo aliados aos judeus. Então, mais tarde, menos de 30 anos depois, a Igreja Católica, já organizada nas mãos de Constantino, o pai dele e o filho, começou as adulterações dos textos originais hebraicos de Cipriano para textos em latim. Como eles fizeram com a Bíblia, pegaram os textos no original hebraico de Cipriano, traduziram para o latim e começaram as primeiras adulterações, cristianizando o livro. E a parte que não podiam cristianizar, porque o livro já era conhecido, o que eles fizeram? Satanizaram. É só estigmatizar, é só colocar feiticeiro. E até hoje vocês têm medo. Porém, o mais grave, grande revelare, o livro de São Cipriano, que existe hoje com imagens novas, foi 70% adulterado no século XIX. Como assim, Akel? Olha essa imagem. Você pode entender os papas.
O livro de São Cipriano, que a sua avó, sua tia, sua vizinha, que a senhora tem, o senhor tem, a sua mãe tinha, é mentira. Esse livro foi 70% adulterado pela Igreja Católica no século XIX. É só você ver as imagens. As imagens são novas, são da Idade Média, que tem a ver com Cipriano, 250 depois de Cristo. É que nem o livro de Enoque. Livro de Enoque escrito 300 antes de Cristo. Tá entendendo, gente? É muita mentira nesse mundo. Mas Áquil, qual é o entendimento original em hebraico? Na verdade, o hebreu cabalista apenas conhecia os mistérios da Cabalá, da dualidade de Salomão e de outras culturas antigas, como eu revelei aqui. Do grau 52 ao 68, Deus se manifestou mostrando a sua imagem das sefirotes, das emanações, das 72 emanações dele, da pluralidade através dos anjos, bem e mal, para todas as civilizações. Por isso que todas as civilizações têm uma trindade, todas as civilizações têm o número 72. Por quê? Tem uma árvore da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É isso que nós estudamos, é isso que nós ensinamos. Então preste atenção. Mas Áquil, como pode ser isso, se no livro fala do Bafomete? Eu estou aqui com o livro aberto, tem a imagem do Bafomete, incluído por maçons, meu querido, dentro da Igreja Católica no século XIX, meu querido. Mas aqui fala da cabra preta, do bode. Isso aqui é satanismo sim, Áquil. Eu cheguei até a passar mal, eu tive visão, Deus me mostrou, passei mal. Já assistiram o filme Regressão? O que você acredita é o que te alucina, é o que te perturba, é o que você tem medo. Vê. Como é que vai ter a imagem do Bafomete? Se nós estamos falando de Cipriano 250 depois de Cristo, eu estou dizendo todas essas imagens, essas rezas, essas coisas foram colocadas no século XIX. Quem entendeu? Vocês precisam evoluir. A maçonaria só tem 300 anos como organização. O judaísmo tem 3.500 anos, 10 vezes mais. E no tempo do judaísmo, como revelei aqui no grau 62, que todos devem assistir, os hebreus adoravam quem? Escreva aí. Astarte, Astarote, Azerá, Jeová e Baal. Quem veio antes? O judaísmo dos hebreus. Estou falando em 1500 antes de Cristo, já adoravam Astarte, Astarote, igual os cananeus, os filisteus. Entendendo? O que isso significa, Áquil? Mas antes ainda do judaísmo, isso veio muito antes. Eles conheciam o Criador. Pra você ter uma ideia, no judaísmo original não existe diabo cristão. Hoje tem uma ala aí de rabinos místicos que gostaram da história do diabão e entraram na onda. Isso é bom ter um Satanás. Mas a ala conservadora do judaísmo cabalístico original não tem diabo. Procura aí, vai estudar. Ou confia, ou aprende por si mesmo. Revelare, enfim, conheça o teu Deus. Está preparado para conhecer o seu Deus? Eu já falei sobre isso na Bíblia original, já falei sobre isso em tantos lugares, gente. Mas vamos lá. Abre aspas. Lançará a sorte. Isso daqui é trecho do livro de São Cipriano. Olha aqui, ó. Lançará a sorte sobre 2 bodes. Isso aqui é trecho do livro de Salomão. Não, não é. É Bíblia. É Levítico 16.
Ai, eu não vou pegar no São Cipriano, aqui uma época atrás dele tinha clavícula de Salomão. Ai, lá tem uma tabuleta do Egito. Ai, tem uma pirâmide. A Bíblia é o maior instrumento maçônico, não sabia disso? Procura aí os grão-mestres falando. Vocês não sabem das coisas, gente. Tem que ser humilde para aprender, gente. Cadê os alunos e professores da Filosofia X para me ajudar com muito amor a ensinar esse povo, pelo amor de Deus? Aprenda uma coisa. Levítico 16. Vamos para Levítico 16? Vamos. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte a Yahvé e outra a Azazel. Arão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte de Yahvé e fará com ele um sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será colocado vivo diante de Yahvé para se fazer com ele o ritual de expiação, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Bíblia Sagrada, Bíblia de judeu, Bíblia de crente. Levítico 16. Você quer ter o Deus do teu pastor, do teu rabino, do teu padre, da tua pastora. Você é desigrejado. É só eu e Jesus. Eu e Jesus, sem homem nenhum. Ei, tua Bíblia. Quando é que vão evoluir? Revelare. Chave de Salomão ou São Cipriano, ambos possuem 2 colunas. Olha que revelare. Isso aqui é para quem é ex. Consciência ex, escute. Iaquim ou Iaquim e Boaz. As 2 colunas. E o livro de São Cipriano possui 2 capítulos duais, macho e fêmea. Tá entendendo? Das 2 colunas do Templo de Salomão, delta para cima, delta para baixo, hexagrama. De medidas dadas pelo Criador. Quem é que deu as medidas do Templo de Salomão? Quem é que ensinou? Quem é que deu todas as figuralogias do tabernáculo e depois do templo? Quem? Conclusão. Na verdade, Cipriano é pura mitologia católica. Ele existiu, mas o que falam sobre ele é tudo mentira. Onde a metáfora da sua vida nos representa pelo menos o seguinte: o bem que vence o mal. O que a Igreja Católica queria dizer? O cristianismo sempre será mais forte que o paganismo. De bruxo feiticeiro, agora ele é padre. De bruxo feiticeiro, agora ele é são. Ele é são, ele é canonizado, ele é santo. Porque ele não conseguiu vencer as feitiçarias de Justina. As feitiçarias gospel. 2 mentiras católicas. Nunca foi bruxo, foi cabalista. 2, nunca foi santo, nunca foi são. E de fato, ele existiu, mas sua história foi adulterada, portanto o mitológico é. E mesmo com as más intenções do Império Bizantino, grau 58, representa o que a maioria dos pais e mães de santo da Umbanda e outras vertentes espíritas dizem sempre. Olha o que os pais e as mães de santo sempre dizem: não busque o conhecimento do mal, pois é do ego e da matéria. Seja da luz, use o conhecimento para o bem. É ou não é verdade, pais e mães de santo que me assistem? Eu vos amo, espíritas. Existem pais e mães de santo que trabalham para o mal, porque é atalho, dá dinheiro, sustenta melhor. É igual o pastor que não aguenta ao apelo do neopentecostalismo, do misticismo, do vitorismo, do privilegismo. Ele não aguenta o curandeirismo, exorcismo, sinais falsos, artificialidade, hipnose, coach, PNL. Tudo isso é importante porque é o que mais dá dinheiro. Não aguenta. A coceira é grande, é o que disse Paulo, a coceira. A coceira. 2 Coríntios 11. Mas os pais de santo e mães de santo que são do bem, segundo a verdade relativa que eles aprenderem, receberem, entenderam? Sabe o que eles dizem? Não use esses livros para o mal. Não faça mal para ninguém. Outra coisa, nenhum livro desses, Chave de Salomão, Clavícula de Salomão, São Cipriano, Cruz de Caravaca, nenhum deles é de religião afro.
Você sabia? É da Europa isso aqui. Isso aqui não é da África, isso aqui é da Europa. Certo? O que acontece é que houve um sincretismo. Como eles eram perseguidos, eles foram obrigados a usar símbolos santos, imagens, livros católicos, para, através disso, conseguir fazer suas reuniões, suas preces, sua religião. O bom Cipriano não é o São, o canonizado católico, adulterado e falso, que foi morto realmente pelo imperador Diocleciano. Veja, ele foi assassinado pelo imperador Diocleciano. Mas a história, outra mentira católica, do tacho. Já não basta jogar João na tradição católica, a Bíblia não fala nada disso, mas a tradição católica diz que João foi para o tacho de azeite fervendo. Inspirado em Sadraque, Mesaque e Abednego, não é que São Cipriano e Justina foram jogados também no tacho de azeite? Aí um feiticeiro desafiou eles e disse assim, eu vou para o tacho. Foi para o tacho e derreteu. Aí Diocleciano ficou iradíssimo e mandou matar ele. Ah, gente, isso é tradição. Mentira. O bom Cipriano é aquele que conheceu os dois lados e optou como Salomão pelo bem no final, nem que seja pela dor. Então, o livro em si não tem poder algum. Repito, o livro em si. Olha aí no vitral da igreja o santo. Olha o Papa manipulando aí. Olha o livro aí. Então o livro em si não tem poder algum. Sim no homem, na consciência humana, mas sim quem o vê, quem o lê. O conhecimento aqui é de Salomão, da Cabalá, e não cabalista. Judeu cabalista místico usa a cabala para dominar o mundo. E aqui tem o grande ponto. Escuta. Muita gente que me assiste não consegue entender. Todo dia tem gente nova chegando. E sempre será. E todos eles não conseguem entender como que eu ensino contra o sionismo e falo da cabala. E uso o anel. E uso o hexagrama. E uso a pirâmide. Como que eu falo contra a Bíblia e traduzir uma Bíblia? Palavra a palavra. Então é necessário mais boa vontade dessa consciência que acabou de chegar, para ela entender o óbvio. Se o sistema religioso político que domina o mundo domina porque tem um segredo, é esse segredo que eu torno revelação. Eu tiro o velare, véu, revelare e revelo. Se eles dominam o mundo com esse conhecimento, se quem domina o mundo domina através da cabala, porque todo o mundo funciona através da cabala, então nós não podemos ser tolos e rejeitar esse conhecimento. É sinal que é através desse conhecimento que nós entendemos todas as coisas. Só que ao invés de, como eles, entender essas coisas e dominarmos o mundo e as pessoas, nós resolvemos revelar e libertar as pessoas. Se você não sabe o que é filosofia X, isso aqui não é um canal. Eu posso ser exatamente do jeito que você nunca quis que fosse. As coisas podem ter vindo numa roupagem que você nunca quis. Mas você sabe o que é filosofia X, escola de Jesus, universidade X, Bíblia original, você sabe o que é. Nós somos aqueles que conhecemos as mesmas coisas que eles que dominam, dominaram, dominarão este mundo conhecem, conhecerão. Mas nós usamos os mesmos conhecimentos para revelar e libertar. Nós estaremos lá no trono do lado direito, de frente a esses senhores do mundo, a esse priorado de Sião. E eu tenho certeza que Deus olhará para você e para mim e dirá: estes aqui tiveram o mesmo conhecimento
e libertaram pessoas. Você entende? O conhecimento ali é de Salomão, da Cabalá, mas foi adulterado com orações. Todas as orações que tem lá, rezas místicas, essas sim são de feitiçaria, que Salomão nunca fez. E com símbolos que não são nem de Salomão, nem de Cipriano. Vê, o Vaticano faz de tudo para afastar as pessoas. Então você abre esses livros, tem reza, tem oração para resolver problemas aqui e lá. Nem Cipriano, nem Salomão ensinou essas rezas. Eles nunca fizeram isso. Isso é pura lenda. Eles tinham conhecimento do lado mal, mas foi satanizado. Agora, vamos lá. Onde estão os sábios? Aumentando a música. Onde estão os sábios para entender o seguinte? Por que há tanto interesse do Vaticano, da Igreja Católica, do Império Bizantino? Por que há tanto interesse em ocultar, esconder a verdade sobre a Cabala? Por que esse livro é capa preta, capa de aço? Não foi Cipriano que disse, olha, o meu livro vai ser capa preta de aço. Não foi ele que se dizia bruxo, feiticeiro. É esse estigma da Igreja Católica dos judeus, herege, antissemita. Antissemita é um assunto como homofobia, é gente maluca, gente hostil que comete crimes, ameaças. Espera aí. O meu Messias verdadeiro é judeu. Espera aí. Ele é fundador do cristianismo original. Presta atenção. Por que há tanto interesse em satanizar? Quem pode ouvir agora o que eu vou dizer nesse momento? Vê, o Vaticano faz de tudo para afastar as pessoas da verdade, a Cabalá. Como alguém que coloca monstros, caveiras e inventa todo tipo de mentira, de lenda para proteger um imenso tesouro. Vocês nunca assistiram desenhos e filmes? Até uma criança sabe que nas grutas, cavernas que tem tesouros escondidos, eles colocavam monstros, fantasmas, criavam lendas, mitos, mentiras, histórias, colocavam coisas assustadoras para você ficar com medo. Quantas vezes eu expliquei aqui no vídeo o maior segredo de Salomão? Quem lembra? É o medo. O maior instrumento para te prender é o medo. Eles trabalham com a tríade, culpa, medo e ganância, mas medo é o principal. A melhor coisa que pode existir para controle é o medo. Medo de evoluir, medo de mudar, medo do desconhecido, medo. Quem é ex e evoluído não tem medo. O livro A Chave de Salomão, também chamado como Clavícula de Salomones, é outra adulteração da Idade Média. Clavícula de Salomão tem 30% conteúdo de Salomão e 70% da Igreja Católica para satanização. Ou de maçons que estavam dentro da Igreja Católica e usavam os meios por conta do esoterismo interno dentro da Igreja Católica. Hoje não é mais tão necessário, mas das disputas de poder ali dentro. Vê, o que eu quero revelar a vocês é que
Tanto o livro de São Cipriano como Clavícula de Salomão é Idade Média e século XIX. Clavícula de Salomão é um livro 2.500 anos depois de Salomão. Como é que vocês vão acreditar nisso? Agora, mesmo assim, explico a vocês e revelo, terminando e dizendo, nunca queira contato com daimons. Você que é um bandista, principalmente de quimbanda, candomblé, magia negra, que está me ouvindo, espiritismo, nunca queira contato com daimons, os netos do Criador, como eu explico lá no grau 110. Nem tampouco com a sexta de Deus. Sabe por quê? São atalhos. O sistema religioso impõe medo, como bem perguntou o Júlio, mas nós evoluídos podemos ler de tudo, ainda mais nós que conhecemos pela busca da verdade a dualidade, que é liberdade, grau 144. E já desmistificados, estando nós com o nosso ego e materialismo vencidos ou controlados, jamais vamos ter algo além da cultura vinda dos livros. Os que pegam esses livros com má intenção para fazer o mal ao próximo, esses são iguais. Repito, os que pegam esses livros com má intenção para fazer mal ao próximo, esses são iguais aos que se dizem cristãos e crentes e que usam a Bíblia Sagrada para fazer mal ao próximo igualmente. Quem entendeu? Qual é a diferença? Quem já assistiu o livro de Eli aí? Eu revelo a vocês as maiores atrocidades e crimes no mundo que existem hoje, que vocês ficam indignados, vem através da Bíblia Sagrada. Não é através do São Cipriano, não. Então é bom ter esses livros para cultura. Agora as rezas que existem dentro dele, um sábio jamais vai utilizar, porque nem de Cipriano nem de Salomão são. Quem entendeu? Ninguém aí vai usar a sextra de Deus, vai? Quem conhece a dextra não quer a sextra. Chamem todos, contagem regressiva, Geo Apocalipse, grande finale.